Queridos irmãos e queridas irmãs, diante dos escândalos e das coisas abomináveis que nós temos visto nos últimos anos a respeito da Igreja Romana, nós queremos então comentar hoje sobre a importância do papado. Porque muitas pessoas, quando veem essas situações escandalosas, elas acham que é um problema do Papa, ou que nós temos um mau Papa. E nós estamos sempre explicando aqui que não é uma questão de ter um mau Papa, mas é uma questão de termos impostores, ou seja, pessoas ilegítimas, que estão se apresentando como papas, sendo que não são verdadeiros papas, ou seja, não são pessoas que receberam a graça do pontificado. Então, para nós explicarmos isso melhor, hoje nós vamos falar sobre São Pedro. Porque São Pedro foi o primeiro Papa. Inclusive, essa semana nós vamos celebrar a festa do martírio de São Pedro, juntamente com São Paulo. E na medida em que nós entendemos o que aconteceu com São Pedro, nós podemos também entender como que Cristo está cuidando da igreja através dos verdadeiros papas, ou seja, dos vigários, dos romanos pontífices, daqueles que receberam a graça do pontificado. Então o pontificado foi estabelecido por Cristo, Filho de Deus, com o objetivo de nos garantir sempre o ensinamento da verdade na terra. Então esse é o objetivo do pontificado. Quando Nosso Senhor ia subir para o céu, ele sabia que se ele não desse uma garantia de unidade e que essa unidade fosse baseada na verdadeira fé, ele sabia que a igreja dele não poderia subsistir. E que em poucos anos nós teríamos uma centena de cismas, de heresias que jamais se levantariam. Porque a gente não teria uma referência da verdade e uma referência da verdadeira igreja. Então, quando as pessoas dizem que o Papa não é tão importante, ou que o Papa não é tão infalível como a gente pensa, ou que a religião não precisa de um Papa, mas simplesmente precisa da fé das pessoas para viver, então nós rebatemos esse argumento com o próprio Evangelho. Porque no Evangelho, Nosso Senhor nos mostra que é necessário nós termos um vigário de Cristo, ou seja, um representante de Deus na terra, que possa nos dar a verdade, ou seja, a verdadeira doutrina, e confirmar os irmãos na fé. Então é isso que nós chamamos o ministério petrino, ou seja, o ministério de Pedro, os sucessores de Pedro. Então eu sempre explico também que a nossa conclusão sede vacantista, ou seja, de que a sede de Pedro está vacante, ela tem que ser também acrescentada com a conclusão de que ela está ocupada ilegitimamente por pessoas que não representam a Igreja Católica. Então essas duas coisas têm que andar juntas. Porque quando a sede está simplesmente vacante, a igreja não tem problema diante disso. Porque a igreja, ao constatar que a sede do Papa está vacante, ela se organiza para eleger um Papa. Então é uma coisa muito simples. Então nós não ficamos tantos anos assim proclamando que a sede está vacante, se nós também não constatamos que, além de estarmos privados de um verdadeiro sucessor de São Pedro, nós temos ali pessoas que ocupam a estrutura e que se apresentam como papas e que impedem a igreja de eleger um verdadeiro papa. Não só porque eles mantêm essa impostura, mas porque os governos que se organizaram, todo esse sistema de poder que se organizou depois da Segunda Guerra Mundial, se fortaleceu justamente para dar apoio para falsos papas. Ou seja, para pessoas que estivessem ali usando da estrutura da Igreja Católica para levar as pessoas, através da enganação e da mentira,
e permitir que, uma vez o caminho estando aberto, ou seja, nós não tendo mais o caterron, como diz na segunda carta aos Tessalonicenses, ou seja, esse obstáculo, então o anticristo possa se manifestar. Então é por isso que é importante as pessoas fazerem sempre uma ligação dessa nova estrutura de poder que se organizou no mundo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e o advento do anticristo. Então, desde aquele momento, a formação do Estado de Israel, nós temos o caminho aberto para o anticristo. E isso foi sendo implementado, primeiro, com a instalação de um falso papa no poder, que foi o caso de João 23, e depois com a instalação de um concílio que fundou uma nova religião. Que não é uma questão de uma heresia, ou de um problema doutrinal, ou de um problema litúrgico. Como muitas pessoas pensam, não, o problema é a missa, nós queremos a missa antiga, se nós tivermos a missa antiga está resolvido. Não, o problema é muito mais grave. Nós estamos diante de uma nova religião, e essa nova religião, ela faz uma oposição total à Igreja Católica. Então, é aqui que nós devemos nos concentrar para nós entendermos o problema. Os inimigos da Igreja, em todos os tempos, fizeram guerra contra o papado. E eles não conseguiram destruir a Igreja porque eles combatiam os papas, eles matavam os papas, eles falavam mal dos papas, mas sempre a Igreja se recuperava. E a Igreja tinha a força da verdade para dar o testemunho dela, mesmo que ela estivesse cercada de inimigos. Então os inimigos da Igreja perceberam que a tática de atacar um papa não era uma tática boa. Então eles descobriram que o caminho a ser feito seria outro. Ao invés de nós atacarmos um papa, eles disseram, nós vamos colocar uma pessoa do nosso lado como um impostor no lugar de um papa. E foi com esse plano que eles conseguiram realmente destruir a Igreja, pelo menos nas aparências. Porque a Igreja é indestrutível na medida em que Cristo nosso Senhor deixou a Igreja e disse que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre ela. E isso se prova porque ainda existem pessoas mantendo a fé, mantendo a luz da verdade. Mas, do ponto de vista material e visível, nós temos realmente hoje a impressão que a Igreja está destruída e que ela está morta. Assim como nós tivemos a impressão de que nosso Senhor Jesus Cristo estava destruído e estava morto no dia em que ele foi sepultado. Mas ninguém pode destruir Cristo porque ele é Deus. E ninguém pode destruir a Igreja porque ela é divina. Então, por isso, nós temos que entender qual é a lógica do inimigo e temos que entender por que nós defendemos o papado como a primeira e mais importante instituição antes de todas as instituições que garantem o mundo organizado e bem estabelecido conforme o projeto de Deus. Então não é possível você formar a sociedade cristã e você combater o crime, você combater a droga, você combater a violência, você combater a pedofilia, você destruir a injustiça, você destruir o ódio, você destruir a fome, tudo isso que aflige as pessoas, e mesmo as doenças e as calamidades naturais, tudo isso vem dos pecados e dos erros. Os pecados e os erros causam o castigo de Deus e causam também a ação do demônio. E quem pode impedir os pecados e os erros? Somente a ação da Igreja. E a ação da Igreja não acontece se não existe um Papa legítimo como cabeça visível da Igreja. Então, em resumo, é isso. Não tem esperança nesse mundo enquanto nós não tivermos um Papa verdadeiro. Mas é interessante, de fato, que nesse livro sobre o Sumo Pontífice, escrito por São Roberto Bellarmino, justamente no prólogo, São Roberto Bellarmino vai dizer que o profeta Isaías, ele predisse o papado nessa passagem.
Eis que coloquei os fundamentos em Sião, uma pedra provada, angular, preciosa, assentada em solidíssimo fundamento. Então aqui a passagem do livro de Isaías. Segundo São Roberto Bellarmine, essa pedra é o próprio Cristo, provada na cruz, tentada por todo gênero de dificuldades, mas assentada em solidíssimo fundamento pela sua ressurreição. Mas também os padres da igreja estão de acordo que essa pedra é o Romano Pontífice. Porque Cristo, quando instituiu o papado, ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, quando o diabo percebeu que a igreja era assentada sobre a pedra do papado, então ele disse: olha, nós temos que concentrar as nossas forças para destruir, para atacar aquela pedra. Então foi assim que, começando pelos gregos, que se levantaram contra o Papa já no século XI, depois, em seguida, nós temos vários imperadores cristãos que se levantaram contra os papas. Depois você vem com os protestantes, que atacaram com toda a fúria o Romano Pontífice. E mais para frente, quando a igreja, depois do Concílio de Trento, triunfou sobre o protestantismo, então o protestantismo se disseminou em heresias mais ou menos dissimuladas, como foi o caso do galicanismo. De qualquer maneira, sempre o ataque é dirigido primeiramente ao Papa. Porque o demônio sabe que se você destrói o Papa, você destrói a igreja. E se você destrói a igreja, você pode falar de Cristo. Você pode dizer que você está louvando a Cristo. Você pode dizer que você tem Jesus Cristo no seu coração. Que será uma questão de tempo para ele destruir o cristianismo e destruir a memória de Jesus Cristo. Porque não é possível que a memória de Jesus Cristo e que as graças de Jesus Cristo permaneçam em nós se nós não temos um sistema sacramental organizado para levar os sacramentos de Cristo e a verdade de Cristo na sociedade. E se a sociedade não está organizada para viver em torno do mistério de Cristo, então é uma questão de tempo e o diabo domina tudo. Então a lógica de Satanás é exatamente essa. Deixem louvar a Cristo, mas destruam o papado. Essa é a lógica dos inimigos da igreja. Então quer dizer que a igreja é a barca de Pedro. E a fúria do inferno se volta contra essa barca. Então Santo Ambrósio, no século IV, comentando sobre essa passagem do Evangelho que fala sobre isso, ele diz que, em sentido místico, a barca de Pedro, segundo o Evangelho de São Mateus, é agitada pelas ondas. E segundo o Evangelho de São Lucas, ela se enche de peixes. Para que entendas como a igreja primeiro é agitada pelas ondas e depois ela se torna exuberante. Ou seja, primeiro a igreja é provada pelos seus próprios inimigos e depois ela começa a dar cada vez mais frutos. Então, todas as vezes que os heréticos quiseram atacar o papado, as ondas agitaram a barca e depois daquela agitação, daquela turbulência, a barca se encheu cada vez mais de peixes. Então diz Santo Ambrósio que a igreja que tem Pedro é agitada pelas ondas, mas nunca é abalada. Enquanto que a igreja que tem Judas é abalada. Guardemo-nos, portanto, contra os traidores, para que muitos não sejam sacudidos por causa de poucos. Há abalo onde a fé é pequena, mas há segurança onde o amor é perfeito. Além disso, o Senhor ordena aos demais que deixem suas redes e somente a Pedro lhe diz: avança para as águas mais profundas. Isto é, para os mistérios mais profundos. O que é tão profundo quanto o conhecimento do Filho de Deus? E o que são as redes que o Senhor manda os apóstolos abandonarem, senão o ajuntamento de palavras vazias e a sinuosidade da oratória?
Então, com isso, quer mostrar aqui que os argumentos da fé e a lógica da pregação que vem da doutrina verdadeira da igreja, ou seja, do magistério dos papas, não está baseado em palavras vazias, não está baseado em argumentos humanos, mas está baseado na palavra divina. Então é por isso que quando Pedro confessou que Cristo era o Filho de Deus, nosso Senhor disse para ele: não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Então, de maneira apropriada, o instrumento dos apóstolos para pescar é a rede, que não mata aquilo que captura, mas mantém vivo e traz para o alto aquilo que era capturado nas regiões inferiores. Como diz Santo Ambrósio aqui, nesse belíssimo comentário. Então ele continua dizendo que Pedro disse para Jesus: Mestre, trabalhamos a noite toda, mas não apanhamos nada. E isso quer dizer que não se trata da obra da eloquência humana, mas do dom da vocação celeste. De fato, é assim que a Igreja Católica verdadeira, ela atua. Não por uma palavra humana, não pela força das motivações humanas, das reuniões, de todos esses recursos que eles utilizam hoje em dia para poder fazer alguma coisa, para evangelizar, mas simplesmente por causa da palavra divina, por causa do testemunho da verdade, que traz um efeito e transforma os corações. E é por isso que na medida em que eles jogaram a rede, por causa da palavra de Cristo, então a barca ficou cheia, porque eles reuniram uma grande multidão. Então é assim que nós devemos entender que São Pedro, desde o primeiro instante que ele foi chamado por Cristo, ele já prefigurava o papado. Mas esse papado não aconteceu e ele não se estabeleceu na terra enquanto Nosso Senhor estava na terra. Então, de fato, o ofício de São Pedro, como diz Dom Guéranger, não deveria começar senão depois da partida do Salvador. O vigário não é necessário enquanto aquele que ele representa ainda está presente. Por isso, ele disse no futuro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, quando Nosso Senhor falou essas palavras para Pedro, ele estava fazendo a promessa do papado. Então, aquilo ali não estava acontecendo naquele instante, mas no futuro, depois da ressurreição. Então, foi uma etapa posterior à queda e à conversão de São Pedro. Então, São Pedro, de fato, caiu em grave pecado, porque ele negou Jesus Cristo 3 vezes, mas somente depois da ressurreição foi que o Salvador fez que São Pedro fizesse uma tríplice confissão de amor para reparar a tríplice negação. Então você veja aqui que através do amor nós podemos reparar os nossos pecados. E foi isso que São Pedro fez através dessa sua conversão. E uma vez se arrependendo e confessando o seu amor a Cristo, foi que Cristo entregou para ele o pontificado, quando disse: apacenta as minhas ovelhas. Então ali naquela passagem do Evangelho de São João, ele já não está falando no futuro, mas está falando no presente, como quem dizendo: agora começa o seu ministério, agora começa o pontificado, então você trate de apacentar as minhas ovelhas. É muito interessante nós percebemos todos esses detalhes, porque tudo isso está bem claro no Evangelho. Mas as pessoas não querem perceber. Então diz ainda Dom Guéranger que até então existia o pontificado em promessa, mas a partir da ressurreição o pontificado começa a atuar na terra, especificamente no momento da ascensão de Nosso Senhor. Portanto, não tem razão Monsenhor Sura ou qualquer outro em dizer que a queda de São Pedro mostra que um Papa pode negar Cristo. Então aqui Dom Guéranger escreve nesse seu tratado sobre a monarquia pontifical que não há sentido em dizer que um Papa verdadeiro poderia negar Nosso Senhor Jesus Cristo. E também há muitos que argumentam que São Paulo corrigiu São Pedro. E por isso eles dizem que seria muito normal que os bispos
ou mesmo os padres e os fiéis, pudessem corrigir um papa quando ele está indo contra a fé. Mas o padre Marie Antoine, que escreveu esse tratado sobre o Concílio Vaticano I e a infalibilidade, então ele explica isso, que de forma alguma São Paulo acusou São Pedro de ter errado na fé. Então essa é a frase que ele diz ali na sua explicação sobre a infalibilidade pontifical. Ele diz: de forma alguma São Paulo acusou São Pedro de ter errado na fé. Mas ele o repreendeu somente porque São Pedro teve condescendência demais por causa de certas pessoas. Então São Paulo diz: olha, você não pode agir assim porque essas pessoas estão te levando a fazer uma atitude que não é boa. Mas ali, de forma alguma, São Pedro ensinou alguma coisa contra a fé, ou ele ensinou que seria preciso se judaizar, como aquelas pessoas estavam fazendo, praticando certas tradições do Antigo Testamento. Então, quando nós explicamos isso, é para nós mostrarmos que, de fato, São Pedro foi o primeiro Papa. Então, quando Nosso Senhor deu para São Pedro as chaves da igreja, significa dizer que ele deu o poder pontifical. E o poder pontifical significa o poder de conceder as graças, ou seja, de abrir os tesouros que a Igreja Católica tem, e de fechar as portas para aqueles que não querem ou que não merecem receber as graças que Cristo dá para a sua igreja. Então, a partir dessa união e dessa submissão que um católico tem com o Supremo Pontífice, que ele pode se salvar. Porque a obediência que nós damos ao Papa significa a obediência que nós damos a Cristo, uma vez que o Papa é vigário de Cristo. Então, com isso fica bem claro que nós nunca, em nenhum momento, falamos mal de um Papa. E em nenhum momento nós recomendamos que uma pessoa fale mal de qualquer Papa da história da Igreja. Mesmo que eles tenham tido seus defeitos pessoais ou que eles tenham tido suas fraquezas humanas. Porque isso eles podem ter tido, uma vez que Cristo não prometeu impecabilidade, nem a Pedro, nem aos sucessores de Pedro. Mas ele prometeu a infalibilidade. Quando ele disse: tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Então quer dizer que o Papa, ele é aquele que confirma a nossa fé. É uma pedra que foi assentada em solidíssimo fundamento, como diz aqui nessa passagem de Isaías. Porque essa pedra provada, angular e preciosa foi atacada em todos os tempos, em todas as épocas da história da igreja, e cada vez ela se tornou mais preciosa e mais assentada. E essa pedra chama-se pontificado. A pedra não é simplesmente a pessoa de São Pedro, mas a pedra significa a confissão da fé de Pedro, que se confirma com a pessoa dele e com a pessoa daquele Papa que ocupa naquela ocasião o trono de São Pedro. Portanto, o sucessor de Pedro é a pedra viva assentada em solidíssimo fundamento que garante a estabilidade e a unidade da igreja. E é isso que o Papa Leão XIII nos ensinou com essa encíclica Satis Coindo. Entretanto, ele diz também que seria absurdo pretender que um homem excluído da igreja possa ter qualquer autoridade sobre a igreja. Então é aqui que se baseia o fundamento de nós dizermos que Francisco não é Papa e que todos esses impostores, depois de João 23, não são verdadeiros papas da Igreja Católica. Então o argumento está baseado nisso. Uma pessoa não pode ser a cabeça da igreja, ele não pode ser o chefe, ele não pode ser a pedra, o fundamento da fé, se ele mesmo não tem a fé. Então isso é evidente. É uma coisa tão clara que nunca foi objeto de discussão isso. A igreja pode ter tido um avanço no entendimento da questão da infalibilidade, na maneira de determinar esse dogma,
Mas nós não podemos dizer que esse dogma foi inventado no século XIX. Não. Se nós analisarmos com honestidade toda a história da igreja, todos os documentos antigos, desde os primeiros concílios, nós vamos ver que todos os bispos e todos os verdadeiros patriarcas e todos os arcebispos e todos os dignatários da Igreja Católica verdadeira, todos eles sempre reconheceram a autoridade do Pontífice Romano. E sempre reconheceram que ele sozinho, ou seja, o Papa, é que nos dá a regra da fé. Ele é o guia seguro da nossa vida e é ele que sabe quando que nós estamos em pecado e quando que nós estamos no erro. Então é por isso que nós temos aqui que nos apegar ao magistério da igreja mais do que nunca. Porque hoje nós estamos nas trevas, hoje nós estamos na escuridão, hoje nós estamos no tempo que o sol se escureceu e que a lua perdeu seu brilho. O sol se escureceu significa dizer que nós não temos o brilho da doutrina do Papa. E a lua perdeu seu brilho porque a lua representa a igreja. E a lua está ofuscada pela falta do Pontífice Romano que nos ensine a verdade. Então, por isso, o Papa Pio XII explicou na sua encíclica Mystici Corporis que somente são contados como membros da igreja aqueles que receberam o batismo de regeneração e que professam a verdadeira fé. Então, vou ler de novo, porque muitas pessoas não querem entender essa frase. Mas isso aqui é o magistério verdadeiro do catolicismo, que nos ensina que somente são contados como membros da igreja aqueles que receberam o batismo e que professam a verdadeira fé. Então, quer dizer, Francisco não professa a fé, ele é excluído da igreja por diversas razões que nós já explicamos em outras conferências. Portanto, ele não pode ter qualquer autoridade sobre a igreja, uma vez que ele nem sequer é membro da Igreja Católica. Entretanto, se nós hoje vivemos num mundo de aparência, e se nós temos hoje um poder secular que faz questão de manter esses impostores para impugnar o catolicismo, então nós sabemos que a nossa batalha é muito mais difícil do que dos cristãos de todos os tempos. E eu garanto para a vossa caridade que mesmo os mártires dos primeiros tempos do cristianismo, eles não tiveram tanta dificuldade para viver a sua fé católica como nós temos hoje. Porque normalmente eles eram torturados, eles eram mortos, mas eles pelo menos tinham sacramentos, tinham verdadeiros ministros, tinham um verdadeiro Papa lhes encorajando, e eles estavam assentados nessa rocha de solidíssimo fundamento. Mas hoje nós estamos completamente perdidos, levados ao sabor dos ventos, e as pessoas estão numa situação de muita dificuldade e angústia. Porque elas sabem que alguma coisa está acontecendo de grave. E nós aqui, na nossa mensagem, nas nossas conferências, nós dizemos, de fato, o mundo está passando por um tempo muito grave, que nós chamamos de grande tribulação, nós chamamos de apostasia, nós chamamos de final dos tempos e todos esses outros nomes, mas a primeira coisa importantíssima que você tem que reconhecer é que tudo isso acontece porque Deus, no seu desígnio, na sua providência, permitiu que o diabo tivesse poder sobre o santuário. E que nós tivéssemos hoje um impostor sentado na cátedra de Pedro. E é, portanto, a falta de um Papa legítimo que leve a graça do pontificado e a graça da infalibilidade que faz o mundo entrar em colapso e em corrupção. Então você veja que, como dizia Pedro o Venerável, que era abade de Cluny no século XI, ele explicava essa passagem da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, dizendo que quando se diz que o anticristo vai ter o direito de se assentar no trono de Deus, significa dizer que um dia pessoas a serviço do anticristo se assentarão sob a sede de Pedro. Então é isso, a explicação dessa profecia de São Paulo, segundo Pedro o Venerável, abade de Cluny.
E nós hoje que estamos falando do grande pontífice romano, o primeiro de todos os papas, que morreu crucificado de cabeça para baixo, dando testemunho de Cristo, nós devemos dizer o seguinte, que é justamente pelo nosso amor ao papado e pela nossa devoção a São Pedro e a todos os papas que nós podemos conservar o nosso catolicismo. Então, com essa conferência de hoje, eu quis explicar para as pessoas a importância do pontificado e quis também despertar no coração das pessoas o amor a todos os verdadeiros papas. Se nós temos amor, obediência filial e devoção ao papado e a todos os verdadeiros papas, nós conseguimos manter a nossa fé até o fim desse tempo de provação. E Deus vai nos dar a vitória através de um verdadeiro papa que vai ser colocado de novo na Cátedra de Pedro pelo próprio São Pedro. E nós vamos ter a restauração do papado de uma forma extraordinária, milagrosa, pela intervenção divina, uma vez que a Cátedra Suprema do Supremo Pastor não é julgada por nenhuma autoridade na terra. E uma vez que Deus expulsar Satanás ali do lugar santo, nós vamos ter de novo a luz resplandecente da verdade, a luz do pontificado, e em torno desta luz, em torno da verdade e dos princípios cristãos verdadeiros, nós teremos condição de erguermos de novo a sociedade cristã. Então, que Deus nos ajude nesse processo, que Deus nos dê a graça de perseverarmos até o fim e que São Pedro interceda por nós.